Fala galera, tudo tranquilo? Vamos que vamos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre fontes de energia. Agora a gente vai destacar, né, as fontes renováveis e as fontes alternativas. Rômulo, mas renováveis e alternativas não são sinônimos? Na verdade, não são sinônimos, né? Por exemplo, quando a gente fala de energias alternativas, é o português que vai explicar. É alternativa a alguma coisa. É o caso petróleo, né? E quando a gente fala de renovável, a gente está falando justamente sobre a questão do tempo de renovação, né? Ou seja, quando a gente fala sobre petróleo, carvão, gás, né, natural, xisto, a gente está falando sobre energias que demoram milhões de anos. Então a gente está falando de tempo geológico, de um tempo longo, né? Então quando a gente fala de energia, né, renovável, refere-se àquele recurso utilizado que não se esgota, pelo menos em tempo humano. Tudo bem? Então, podendo ser utilizado para a geração de energia, né, e permanece na natureza, como por exemplo a energia solar, a energia eólica, né, que a gente vai estar estudando, certo? Então, a gente pode destacar até o exemplo aqui da energia nuclear, né, porque é uma energia alternativa ao petróleo na produção de energia elétrica, né, eletricidade, mas que ela não é renovável. Então é um exemplo, né? Certo? Outra situação é a questão da energia renovável e energia limpa. Né? Energia renovável não é sinônimo de energia limpa, certo? É, Energia alternativa não é sinônimo de energia limpa, limpa no sentido de não emitir gases poluentes, tá certo? É um outro destaque aí. Bacana? Então vamos lá, vamos começar a falar de algumas polêmicazinhas além dessa que a gente já começou, que vai ficar um pouquinho mais tranquilo no final. Então, quando a gente fala, né, sobre a questão de energia, a gente precisa desmistificar algumas coisas, certo? Então vamos botar aqui, ó, energia. Quando a gente fala de energia, a gente tem grandes polêmicas, né? Falar de energia. Principalmente a crise, né, energética que a gente vive. Nós vimos, né, uma matriz energética mundial muito pautada nos combustíveis fósseis, com grande destaque para o petróleo. Então, além de serem escassos, né, são fontes não renováveis, além de terem toda uma problemática, né, ambiental envolvida, ou seja, a crise ambiental extremamente forte e tendo relação direta com a matriz energética, a gente pode colocar em risco a própria sobrevivência, né, das condições ideais do planeta. A gente precisa também falar sobre questões políticas, questões econômicas, né? E todos esses fatores conjugados levam a uma necessidade de mudança, né, de alternativas à questão dos combustíveis fósseis ao petróleo. Tudo bem? Aí você fala, poxa, Romulo, mas por que não investe tanto, né, nas energias alternativas, na biomassa, na hidráulica, na eólica, na solar, na geotérmica, na maré motriz, que a gente vai trabalhar um pouquinho agora, vai destacar um pouquinho agora. Porque eu queria, né, que você entendesse duas situações. Primeira situação, quando a gente fala de energia, a gente precisa entender que energia ela é utilizada basicamente para dois fins, certo? Como assim? Né? Dois objetivos, dois fins. A questão de combustível. Certo? Quando a gente fala de combustível. Bacana? Vou botar abreviado aqui para caber. Beleza? E outro quando a gente fala sobre eletricidade. Legal? Quando a gente fala sobre eletricidade. Também vou botar abreviado aqui para caber. O que acontece? Né? Quando a gente fala sobre combustível, a gente pode perceber que a gente tem muita dificuldade para substituir o petróleo. Nós temos, de fato, né, fontes renováveis que substituem o petróleo em parte, como, por exemplo, né, o etanol, que está dentro, né, do grupo da biomassa, né, quando a gente fala de combustível. Legal? Agora, quando a gente fala de eletricidade, a história é outra. Certo? A eletricidade tem uma diversidade muito maior. Né? A produção de eletricidade, né, tem uma diversidade muito maior do que quando a gente fala de combustível. Por isso, né, a importância que se dá, que se destaca tanto, mas se destaca tanto a questão do motor elétrico. Então, para fechar aqui, nós temos a questão do motor elétrico. Olha só que interessante, certo? Rômulo, então isso aqui é isento de problemática? A gente viu que não, né? Por exemplo, vou botar aqui, ó, motor, né, elétrico. Você já sabe o que é, estou botando abreviado aqui, ó. Já sabe o que é, ME, motor elétrico.
Beleza? Por que isso? Vamos pegar, por exemplo, o caso da China. É um país, o segundo país que mais consome energia do mundo, né? Só perdendo para os Estados Unidos, perdendo bastante. Né? Os Estados Unidos aí responsáveis por um consumo de quase, praticamente 21%, né? Um pouco mais de 20% do consumo energético mundial. A Índia, né? Próximo a 10%. Então vamos imaginar que a China, que vive, né, um caos ambiental, principalmente relacionado à questão da emissão de gases poluentes, substituísse toda a sua frota de carros, de motores, né, de motores a combustão, por motores elétricos. Estaria resolvido o problema? Não, né? Porque qual foi a origem dessa produção de energia elétrica? Se você tem uma matriz energética onde a eletricidade ela é produzida principalmente com combustíveis fósseis, como acontece na China, onde o carvão mineral é o grande destaque, né, em usinas, né, termoelétricas, o que acontece? Aquele motor ia estar sendo alimentado com uma energia elétrica, aquele motor não teríamos, né, uma emissão de gases poluentes, mas por outro lado a geração da energia elétrica teria muitos impactos, inclusive a grande emissão de gases poluentes. Tá certo? Então, o grande destaque, o grande desafio do mundo é aqui, ó. Como a gente falou, os Estados Unidos, né, desses 20 e pouquinhos por cento, praticamente 70% da energia dos Estados Unidos vai para a questão de combustível. Por isso que eles são os loucos do petróleo, os malucos do petróleo. Por isso que é tiro, porrada e bomba no Oriente Médio. Por isso que é importante derrubar os governos não alinhados. Por isso que é importante derrubar o governo, né, aqui na Venezuela. Lembre-se que a Venezuela é a maior reserva de petróleo hoje, né, classificada hoje como a reserva de petróleo do mundo. Então é importante derrubar o governo não alinhado e colocar um governo ali pró-Estados Unidos para garantir o abastecimento. A gente vai falar bastante de abastecimento, né, hoje também. Legal? Então a gente tem essa primeira polêmica aí para gente discutir. Uma segunda polêmica, né, que eu queria discutir com vocês é que quando a gente fala sobre energia, né, a gente pensa logo no seguinte: poxa, mas vamos lá, vamos avaliar qual que é a melhor energia, vamos colocar na balança. Então, utilizando até que aquela velha conta doméstica, por isso que a conta doméstica não casa, né? Quando o governo, por exemplo, fala que as contas públicas, né, se aproximam de uma conta doméstica, uma conta de casa, ele está extremamente equivocado. Ou por incompetência, né, ou por, né, assim, uma tentativa de distorcer a realidade. A mesma coisa acontece com a energia. Certo? Como assim, Rômulo? Né? Quando você fala, por exemplo, aqui, quando fala de energia, a gente pensa no custo, né, produtivo, no custo, né, de produção, no custo ambiental, ou seja, que não é apenas o custo, né, econômico, certo? Você pensa, né, além desse custo, você pensa também, né, no benefício, beleza? No custo-benefício. Aí você fala, pô, Rômulo, beleza, aqui eu penso no meu dia a dia, para comprar alguma coisa, para comprar um calçado, para comprar, né, uma roupa, para comprar uma comida, eu também penso no benefício. Né? Então isso aqui, ó, em qualquer coisa da minha vida, ou em grande parte da minha vida, eu penso nisso. Benefício, né? Beleza, o custo, o benefício. Ou a gente pode até botar um S aqui, ó, vai ficar meio feio, mas a gente coloca o custo, os benefícios, certo? Beleza? É importante, né, garantir isso, mas a disponibilidade. Tá legal? A disponibilidade. Quando a gente fala de disponibilidade, você pensa o seguinte, quando eu falo disponibilidade, quando a gente fala disso, beleza? Quando a gente fala de disponibilidade, disponibilidade, acho que eu escrevi certinho, estou escrevendo certinho, que escrever com mouse requer uma certa habilidade que vocês estão percebendo que eu não tenho, né? Beleza? Tá? Mas para ficar mais didático, mais interativo, melhor do que eu digitar. Custos mais benefícios mais disponibilidade. Disponibilidade é o abastecimento. Vamos imaginar que eu estou falando de abastecimento. Ou seja, o que adianta ser um produto bom, um produto barato, mas ele não chega? Ele não está, né, sempre que eu preciso, ele está disponível. Então eu preciso pensar também no abastecimento. Certo? Abastecimento. Por isso que é importante garantir fornecedores de petróleo aliados. Por que isso? Eu vou ter a certeza que esses serão meus parceiros comerciais
Eu vou ter relações muito próximas, então é por isso que eu preciso derrubar determinados governos, né? Beleza? Então, o abastecimento, eu preciso garantir isso. Bacana? Então, você já está chegando, já está conseguindo pensar onde eu quero. E a gente vai usar essa relação aqui, em várias, né, analisando as energias, né, alternativas que a gente vai falar e tentando pautar o Brasil sempre, né? Sempre colocar o Brasil. Beleza? Certo? Sempre tentar pautar o Brasil. Quando a gente fala de outras energias, né, a gente também precisa pensar em alguns aspectos, tá? Então, primeiro aspecto, né, tá aqui, questão da energia, certo? Que eu preciso que você entenda. Segundo aspecto, aqui, ó, o custo, né? Os custos, os benefícios e a disponibilidade de abastecimento, né? Eu preciso que também você entenda uma outra relação. Para eu produzir energia, eu preciso ter, obviamente, o recurso natural. Beleza? Eu preciso ter o recurso. Vou botar aqui abreviado, tá bom? Esse REC aí de recurso, né? Natural. Como assim, Rômulo? Energia eólica, precisa do vento. Pode ser? Beleza? Mas eu preciso de tecnologia. Não basta ter o vento e eu não ter a tecnologia para, certo? Mais de tecnologia. Eu não tenho a tecnologia necessária, eu não tenho o catavento. Beleza? E quando a gente fala de tecnologia, a gente precisa pensar que você demanda tempo, demanda recursos, demanda investimentos. E, consequentemente, você precisa ter políticas favoráveis. Então, você precisa ter tecnologia, né, investimentos, mas, né, políticas favoráveis. Ou vou até melhorar aqui, ó. Vou nem botar política favorável, que você pode também ter iniciativa privada, né? A gente pode falar de interesse, né? Acho que vai ficar um pouco mais entendível, tá bom? A gente precisa de interesse, tá? Também vou botar abreviado, você já sabe que está fazendo o esqueminha, fazendo suas anotações, você sabe que eu estou me referindo ao interesse. Esse interesse pode ser público, privado, né? Certo? Legal? Então a gente precisa entender isso. A gente vai utilizar determinadas informações para a gente poder discutir, né, alguns assuntos, né, algumas possibilidades aqui ao longo da questão, certo? A partir disso, vamos seguir aqui em frente, vamos analisar. Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a biomassa. Vamos seguir a ordem aqui do mapa mental, tá certo? Vamos falar um pouquinho da biomassa, tá? Então dá uma olhada aqui nessa representação que eu estou colocando para vocês, certo? Deixa eu tirar aqui da frente. Legal? Romulo, o que é biomassa, hein? Sempre quando a gente fala de biomassa, eu quero que você entenda que né, é uma fonte que depende de um ciclo de matéria orgânica, animal ou vegetal, como você pode estar vendo aí. Tá legal? Então você está percebendo. Ou é, né, animal ou é vegetal. Estão percebendo? Certo? Beleza? Então essa energia permite, né, gerar eletricidade. Olha só que bacana. Pode ser pelo calor liberado pela combustão, né, de determinados materiais, como vocês estão vendo aí, ó. A questão, exemplo, né, a lenha, né, o carvão vegetal, que vocês estão vendo, né, o biodiesel. O Brasil, né, é o maior produtor de biodiesel do mundo. Olha só que interessante. Olha como a gente está destacando o potencial brasileiro. O Brasil tira onda, né, quando fala de energia. A gente vai ver, tá legal? Mas também pode ser proveniente de algum tipo de, né, de liberação de gás, como, por exemplo, a queima de lixo. Olha só que interessante. O lixo queimado, Romulo, o lixo produz energia? Sim, produz energia. Olha só que interessante. Certo? Lembre-se do custo, benefício e disponibilidade. Lembre-se do recurso, da tecnologia. E a tecnologia precisa do interesse. Certo? Por exemplo, quando a gente fala sobre o lixão de Gramacho que foi fechado, né, a Reduc está tirando, né, energia de lá, o biogás. Certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, de aterro sanitário, uma das questões, assim, dos temas bem cobrados também em provas, né? Bem cobrados em provas, quando a gente fala do biogás. Vamos relacionar com o aterro sanitário. Aterro sanitário, né? Você tem um espaço, você tem, né, uma piscina que é aberta, um espaço que vai se receber, né, o lixo. Você tem esse espaço, o solo recoberto por uma camada de um PVC especial, justamente para que o churume, né, não invada, não infiltre, contaminando solos e recursos hídricos. Aquele lixo é depositado, né, uma camada de terra é colocada
sobre esse lixo de forma, né, a evitar a proliferação de doenças, o mau cheiro, certo? E ao mesmo tempo esse chorume pode ser canalizado, pode ser tratado e também nós temos a instalação de estruturas que permitem, né, captar a liberação do metano, né, o metano sendo liberado e o metano sendo utilizado para energia. Lembre-se que o metano é extremamente poluente, né, tem uma capacidade de absorção de calor muito forte, né? Beleza? Então a gente tem aí a questão, né, do gás, né, do biogás, que é proveniente da fermentação da matéria orgânica, do processo de putrefação, tudo bem? Então eu destaquei para vocês que o Brasil, né, tira a onda aí com a questão, né, da questão da biomassa, e o grande destaque é o etanol. E quando você fala de etanol no Brasil, a gente fala de cana, né, o etanol, né, pode ser proveniente, né, quando a gente fala, por exemplo, vamos lá, o etanol, né, da cana, o etanol do milho, como acontece nos Estados Unidos, o etanol da beterraba, como acontece em algumas porções da Europa, como a França, né, a gente precisa destacar isso. A produtividade do etanol é muito maior, né? Então isso leva a uma redução do custo de produção, certo? Não é à toa que os presidentes dos Estados Unidos, né, o Bush, o Obama, estiveram no Brasil. O Bush visitou um canavial, né? Como assim? Como que o Brasil consegue essa produtividade absurda? Obviamente, o nosso passado, né, também explica isso, o domínio dos grandes senhores, né, de canaviais, né, a grande indústria sucroalcooleira que durante séculos aí, dominou o cenário político e econômico do Brasil. A gente tem essa herança, né, de certa forma também responsável por uma forte concentração fundiária, pobreza, misérias, impactos ambientais, mas isso aí é motivo para um outro debate, para uma outra aula, né? Para uma outra temática. Repare, quando você fala do milharal, o que você aproveita ali? O milho, né? Na cana você aproveita praticamente tudo, né? Você aproveita o bagaço, né? Inclusive para gerar energia. Olha só que interessante, certo? Então a gente pode perceber que a produtividade é muito grande. O Brasil tira onda nessa brincadeira, né? O Brasil inventando aí o motor flex, né? Estimulando a produção de motor flex. Olha só que interessante, tá bom? Então a gente precisa analisar isso. E lembre-se, né, que muitas questões elas exigem esse conhecimento e as relações, né, nocivas. De um lado nós temos, né, vantagens, né, porque, por exemplo, o etanol dentro da biomassa, o biodiesel de uma forma geral, o etanol tem uma emissão menor, né, em termos percentuais de CO2 do que derivados do petróleo. É uma energia renovável, né? O Brasil tem potencial natural para isso, condições climáticas favoráveis, solo, tem, né, um histórico aí de produtividade, né, tem interesses, tem investidores, inclusive externos, mas por outro lado nós também temos os grandes problemas socioeconômicos e socioambientais que são intensificados, né, o desmatamento, a exclusão do pequeno agricultor, o desemprego, a concentração fundiária, a concentração de renda, certo? A intensificação do êxodo rural, os conflitos fundiários, os problemas que relacionam-se aos vários agentes envolvidos, né, no campo brasileiro, as grandes problemáticas relacionadas ao genocídio, etnocídio de populações nativas, os grandes problemas que envolvem as comunidades, né, tradicionais. Então, vários aspectos. Então, muitas questões chamam, né, essa temática, né, essa multitemática e essas relações, tá bom? Certo? Então, nós temos aqui a questão, né, da biomassa sendo apresentada. Tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre, né, a questão da energia hidráulica. É importante perceber, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre a produção de eletricidade no Brasil, como cresceu muito, né, a produção de biomassa no Brasil. Hoje a biomassa já ocupa a terceira posição, marquem bem, vou até escrever aqui, ó, pegando o Brasil, tá? Pegando o Brasil, obviamente estou falando de Brasil, tá? A biomassa já ocupa a terceira posição, tá? Quando a gente fala de produção de eletricidade no Brasil. Estou falando de eletricidade, tá legal? Porque quando a gente fala de combustível, né, o petróleo ainda, né, reina. Tranquilo? A gente está falando aqui de produção, terceira produção de eletricidade. Beleza? Tá bom? Quando a gente fala aqui de eletricidade. Certo? Rômulo, qual é a primeira? Tá aqui, ó. A hidráulica, né? A energia da água, primeira. Deixa eu apagar, fazer direitinho.
apagar aqui e fazer direitinho para vocês. Ó, questão da água. Legal? Primeiríssima posição aqui, aproximadamente 63%. Aproximadamente 63% de toda a eletricidade produzida, vou botar aqui um mais ou menos aqui, de aproximadamente 63%, né, da energia produzida. Vamos pegar aqui para a gente entender, né? O que acontece? Durante muito tempo, o Brasil utilizou um tipo de central hidrelétrica que eram de barragens. Certo? Barragens. Bom, do que consistia isso, né? As usinas de barragens. Fazer barragens. Certo? Fazer barragens. E quando você fala de barragens, você está pensando, né, em grandes alagamentos. Então, quando você fala de barragens, você está falando de enormes áreas, né, alagadas. Grande alagamento. Como isso dá problema? Muita coisa. Nós temos vários problemas aqui envolvidos, né? Alagamento. Beleza? Grandes alagamentos. Rômulo, por que isso? Como vocês podem perceber, certo? Nós temos esse esqueminha aí. Nós temos a energia gravitacional da queda, que vai movimentar as turbinas. Então, vai gerar um processo de energia cinética, energia do movimento, que vai gerar energia elétrica. E, seria extremamente importante, né? Como você está vendo aqui, ó, extremamente importante um professor de física tá aqui explicando para vocês. Então, perguntem lá, troca uma ideia com o professor de física, que ele vai dar uma outra visão para vocês, um outro olhar, né? Extremamente... É bacanaço isso, né, cara? A gente fazer uma interdisciplinaridade. É muito legal. Tá? Então, nós temos principalmente, né, o aproveitamento de rios de planaltos, rios que já apresentavam, né, uma boa queda aí. A gente pode perceber que as nossas principais indústrias hidrelétricas, nossas principais centrais hidrelétricas são de rios de planalto, grande aproveitamento da bacia Platina, onde nós temos Itaipu, a segunda maior central do mundo, perdendo para Três Gargantas na China, né? Nós temos Furnas, nós temos outros, né, importantes exemplos aí. E quando a gente fala sobre barragens, a gente precisa entender os grandes problemas ambientais, certo? Quando você alaga, obviamente você está colocando floresta debaixo d'água. E quando você coloca floresta debaixo d'água, além dos animais mortos, animais que fogem, você altera o microclima, né? Você muda o habitat. Você também tem grande emissão de gases poluentes. Como assim gases poluentes? Cara, essa matéria orgânica alagada, ela vai entrar em processo de decomposição, de putrefação. Você vai ter liberação de gases, né? Então, é o que chama-se de bomba de metano. Bomba de metano. Temos uma barragem que foi construída durante a ditadura militar. Vou botar aqui, ó. Bomba de metano. Essa floresta aqui é alagada. Usina de Tucuruí. Foi alagada, né? Uma grande área durante essa construção, durante a ditadura militar. E até hoje você tem a extração de madeira, o aproveitamento disso. Você fala, caraca, Rômulo, você tem lá, né, mergulhadores. É isso mesmo, cara. Vai lá e aproveita aí. E tá aí. Então você tem matéria orgânica colocada em decomposição. Fora isso, um grande prejuízo social, né, gente? A necessidade de retirar da população ribeirinha, né, população tradicional. Você pode alagar sítios arqueológicos, certo? Você pode trazer muitos prejuízos em cima disso, tá bom? Então, a gente precisa, né, entender que a geração de energia não emite gases poluentes, mas temos toda uma problemática, né, devido à grande estrutura necessária para produzir energia elétrica. Legal? E o Brasil tem um grandíssimo potencial. Não é à toa que ele está indo e está partindo, né, para a floresta amazônica, está falando do aproveitamento da bacia amazônica, que é a maior do mundo, né? E ali se discutiu muito, né, muitas polêmicas em cima disso. Região norte do Brasil, trazer essa tecnologia, trazer, né, produzir energia no norte do Brasil e trazer energia para os grandes centros consumidores
Então, o Brasil também lidera essas tecnologias, né? Para vocês terem uma ideia, Três Gargantas superou, né? Superou Itaipu, né? Construído durante a ditadura militar, uma parceria aí, ele é binacional, né? Tem uma parceria com uma sociedade com o Paraguai, né? Uma parceria muito polêmica, né? Não dá tempo de falar aqui, de falar um pouquinho de história, mas, poxa, extremamente interessante. E beleza, né? A China construiu Três Gargantas, mas quem foi lá concluir o projeto, quem foi lá auxiliar no projeto foi uma empresa brasileira, é, criada por Getúlio Vargas, chamada Furnas. Olha só que interessante. Né? Foram os técnicos, a mão de obra qualificados, especialistas, né? De Furnas que foram lá auxiliar na construção de Três Gargantas na China. Olha só que interessante. Então foi uma parceria, né, sino-brasileira. Olha só, interessantíssimo isso. Então, grandes polêmicas, né, projetos que já vêm desde a ditadura militar. A lógica, né, de aproveitamento da bacia amazônica para a produção de eletricidade a partir de grandes centrais hidrelétricas, tá legal? E lembre-se, né, que na Amazônia predominam-se rios de planície, então você já está começando a perceber a problemática. Lá você tem floresta, lá você tem, né, uma grande biodiversidade, uma grande variedade étnica. Então você tem prejuízos assim absurdos. A OEA mandando carta para o Brasil não colocar em prática, né, esses projetos, né, a União Europeia, né, críticas, né, de economistas, de ambientalistas, né, de movimentos sociais. Cara, o que não faltou foram críticas. E uma das grandes polêmicas era justamente a questão do alagamento, né, resultante desse modelo de barragens que o Brasil sempre adotou. Por isso que no Brasil, né, no aproveitamento amazônico, se utilizou um outro tipo de usina que é chamado de fio d'água. Certo? Fio d'água. Usina a fio d'água. Romulo, o que consiste, né, essa usina fio d'água? Não cria alagamentos? Cria, mas potencial bem menor. Né? Porque consiste em você criar barragens menores, né, ao longo do curso, ao longo do trajeto. Gente, só para vocês terem uma ideia, a barragem de Itaipu que eu estou citando aqui tem mais de 180 quilômetros. É algo assim monstruoso, né? Algo assim assustador. Né? Você imagina o prejuízo na região amazônica de uma usina com porte, né, significativo. Então, porque você não gera, né, alagamentos tão intensos e, consequentemente, você diminui muito, né, os impactos ambientais. Mas, por outro lado, nós temos um problema, né, porque a produtividade energética é menor, ou seja, o potencial de produção de energia é menor quando comparado às grandes centrais hidrelétricas que utilizam, né, do sistema que a gente chama aqui de barragens. Tá? E, ao mesmo tempo, né, você meio que busca, né, preservar um pouco a trajetória natural do rio, né, favorecendo inclusive a questão da biodiversidade. Tá legal? Então nós temos alguns exemplos extremamente importantes, né, na questão da Amazônia, na região amazônica. Tá? Projetos na bacia amazônica, na Amazônia. Legal? Nós temos Belo Monte, Jirau e Santo Antônio. Então, já que produz menos, eu construo mais usinas. Eu construo o maior número de usinas. Né? Então nós temos Jirau, Belo Monte e Santo Antônio como os grandes exemplos aí de utilização de usinas a fio d'água na Amazônia brasileira. Né? Projetos extremamente polêmicos, no mínimo polêmicos. Tá bom? Então vamos voltar aqui. Falamos um pouquinho sobre, né, a questão, né, da biomassa, falamos um pouquinho sobre energia eólica, agora da energia hidráulica, agora vamos falar um pouquinho sobre energia eólica. Tá? Pegar aqui, ó, energia eólica. Então, a energia eólica hoje, isso aqui é muito interessante, hoje a energia eólica ocupa a segunda posição no Brasil quando se fala de produção de eletricidade. Isso aqui é muito legal. É muito bacana, né, quando a gente fala sobre isso. Um pouquinho mais, né, algo próximo, né, vou botar aqui mais ou menos, a 9,2%, segundo os últimos indicadores do Ministério de Minas e Energia do Brasil, algo próximo a 9,2%.
Então, olha como isso é significativo. Se a gente analisar alguns anos, né, atrás, é, a produção de energia hidrelétrica, né, era a primeira, né, inclusive um percentual maior. Você está falando, Romulo, quer dizer que a produção de hidrelétricas no Brasil diminuiu o potencial dela, geração de energia? Não, é porque outras aumentaram, tá? Porque já chegamos a ter quase 90, praticamente 90% de energia elétrica sendo gerada através de hidrelétricas, tá? Nos anos, né, no final dos anos 80, e dos anos 90, certo? E assim, há pouco tempo atrás nós tínhamos na primeira posição, então, né, as usinas hidrelétricas que permanecem na primeira posição, né, muito distanciada em relação à segunda, como vocês podem perceber pelos dados matemáticos que estou colocando para vocês, mais o gás, né, o gás natural, o gás de petróleo, beleza? E o petróleo. Então nós tínhamos no ranking, primeira posição, hidrelétricas, gás e petróleo. Hoje o que nós temos? Hidrelétrica, eólica e biomassa. E quarta posição que vem o gás e quinta posição que vem o petróleo. Olha que mudança interessantíssima, né? Então o Brasil se destaca bastante na sua matriz energética renovável quando a gente compara a matriz energética mundial extremamente pautada, né, nos combustíveis não renováveis. Legal? Vamos falar um pouquinho aqui sobre as centrais eólicas. Olha só que interessante aqui os cataventos, né? Quando a gente fala de energia eólica, a gente pensa, poxa, não queima, né? Não queima. Não, né? Não emite gases poluentes, né? É renovável. Bacana. Romulo, tem impactos ambientais? Tem impactos ambientais. E o grande problema aqui dos impactos ambientais é a poluição sonora. A poluição sonora, tá? Quando a gente fala desses parques eólicos, certo? Poluição sonora. Isso aqui é tão sério que isso traz muitos prejuízos a animais, inclusive aves, né? Espécies que fogem, né, desse barulho, certo? Reparem que aqui está sendo posicionado, né, na costa, nessa primeira imagem, nessa segunda, os cataventos, né, estão posicionados já no continente, tá legal? Lembra daquela relação tecnologia mais recursos? Certo? Então a gente precisa falar dos recursos. A tecnologia você já entendeu, né? A tecnologia é necessária para a produção de todos os equipamentos, de toda a infraestrutura, de toda, né, as necessidades de uma central eólica. Certo? Beleza? E a gente tem que falar do recurso, né? O que é vento? O vento nada mais é do que a movimentação da atmosfera. E por que a atmosfera se movimenta? A atmosfera se movimenta justamente porque ela tende a um equilíbrio. Romulo, como assim? Existem áreas de maior concentração de gás e áreas de menor concentração de gás. E se você pautar por esse equilíbrio, as áreas que têm maior concentração de gás tendem a fornecer para as áreas de menor concentração. Essas áreas, né, são chamadas de zonas ciclonais, zonas anticiclonais. As zonas ciclonais são as áreas de baixa pressão, de menor concentração de gás, que absorve, né, que atrai vento, que atrai gás. E as áreas anticiclonais são justamente aquelas áreas doadoras, né, de alta pressão, certo? Lembre-se que a pressão atmosférica está muito relacionada à questão da temperatura, né? Maior temperatura, menor pressão, maior atração de vento, área ciclonal. Maior altitude, né, também, porque você tem uma menor coluna de gás. E com isso vai se dar uma menor, né, presença de gás, e com isso uma área de atração de gás, certo? Movimentação atmosférica. Beleza? Isso aqui é extremamente importante a gente analisar. Beleza? Romulo, então por que não substitui, né, a questão da energia pelas centrais eólicas, por exemplo? Então, nós temos um problema sério que é o armazenamento, né? Tem como armazenar? Até tem, mas é muito custoso, né? Baterias assim de tamanhos, né, monstruosos são muito caras, né? Então você já começa a entrar na parte do custo-benefício que nós discutimos também, certo? A gente precisa levar em consideração algumas situações. Tá legal? Beleza? Então, a energia eólica ela depende do vento. E com isso, algumas questões pedem para você, né, destacar potenciais eólicos, né? Potenciais eólicos com destaque, obviamente, no Brasil. Né?
Existem questões muito, assim, que existem decoreba, né? Qual o maior potencial eólico do Brasil? É o litoral do Nordeste. Né? O litoral nordestino é a área de maior potencial eólico do Brasil, tá bom? Uma questão recente lá de São Paulo, ela pediu para os alunos, né? Os alunos, uma prova lá discursiva, as duas principais, né? E eu confesso para vocês que, assim, eu acho, né, que a grande maioria dos alunos teriam dificuldade de responder essa questão. Uma questão muito maldosa, né? Porque o segundo maior potencial, né, potencial eólico brasileiro é justamente o Rio Grande do Sul. Olha o distanciamento geográfico. Então, os alunos teriam muita dificuldade, né, de fazer esse entendimento. Então, fica aí, né, que você que vai fazer uma prova mais decoreba, você que vai fazer uma prova específica, fica aí a dica, fica atento aí, porque está sendo cobrado, né, é comum se cobrar potencial e potencial eólico no Brasil. Tá legal? Certo? Então, por exemplo, assim, Rômulo, por que, que a Europa né, não cria condições de absorver energia proveniente eólica, né, de regiões como, por exemplo, próximo ao Oriente Médio? Cara, aquela questão do abastecimento, né? Conflitos políticos, problemas geopolíticos, certo? Então a gente tem que relacionar isso sempre. Recurso mais tecnologia, beleza? Então, países subdesenvolvidos têm um desenvolvimento muito menor. Então, você pega uma questão que mostra os mapas, né? As áreas de maior produção de energia solar, de energia eólica, bacana. Aí, o que, que você pega nos mapas? Você pensa, são os países de maior potencial, né, eólico. Cara, assim, são os países de maior investimento, de maior tecnologia. Os países centrais são os grandes produtores. Olha só que interessante. Então, mesmo, né, países subdesenvolvidos, tendo muitos recursos, como, né, vários exemplos que nós temos aí no mundo subdesenvolvido, nós temos o quê? A questão do recurso, a questão da tecnologia, a questão dos investimentos, a questão dos interesses, né, políticos envolvidos. Tá certo? Então, a gente precisa, né, entender essa questão. Tudo bem? Beleza? Certinho? Então, uma das energias mais limpas aí do mundo, o Brasil se destaca, né, nesse potencial. É sempre bom a gente destacar. Beleza? Certo? Vamos voltar aqui. Falamos um pouquinho sobre a eólica, né? Vamos falar agora, né? Vamos falar um pouquinho sobre energia solar. Rômulo, o Brasil tira onda da energia solar também, né? Então, tira, mas vamos lá, vamos falar de algumas polêmicas também que envolvem, né, a questão da energia solar, beleza? A energia solar, ela é classificada como uma energia, né, muito limpa, muito limpa, muito limpa. A gente vai entender por que ela é classificada como uma energia muito limpa. Por quê? Tal como a eólica, né, não tem queima, não tem liberação, né, de gases poluentes, e nesse caso você não tem a poluição sonora. Olha só que interessante, né? A energia solar. E, obviamente, para você ter energia solar, você tem o potencial, né, aproveitado do sol. Né? Você pensa nesse aspecto aí. Legal? E a questão do abastecimento? Precisa ter vento, precisa ter sol. Né? Então, dias nublados, né, você diminui o potencial, dias de menor diferença entre centros de pressão, você tem menor variação eólica. Então, esses dois aspectos também precisam ser analisados, tanto a energia solar como a energia eólica. Né? A energia solar também é chamada de energia fotovoltaica. Né? Vocês estão percebendo na imagem que nós temos aí centrais, painéis fotovoltaicos. E o custo é elevadíssimo. Olha a relação que nós falamos de custo-benefício, né? É interessante que esse custo também está relacionado ao monopólio do setor. Monopólio que já foi até maior, né, há um tempo atrás. Né? Projetos assim mais caros às vezes do que a residência. Né? Você instalar uma central, né, painéis que permitam uma certa autonomia, né, e comporte a demanda da casa, né, da residência, às vezes o projeto para instalação era mais caro do que o próprio valor da casa, né? Isso já chegou a ser uma realidade. Porque muitas das indústrias, né, dos empresários, né, das empresas que controlavam a instalação eram também as grandes indústrias ligadas à produção de energia hidrelétrica, né? E com isso, né, elas não queriam que você tivesse isso, então a energia não era estimulada, eles queriam que você estivesse sempre pagando, né? Certo? Então,
Nós temos aqui, né, centrais solares térmicas utilizando painéis fotovoltaicos, por isso que ela é chamada de energia fotovoltaica, tá bom? Beleza? Só que assim, tem desvantagem, Romulo? Tem, né? A questão ela é pouco produtiva quando comparada a outras energias, né? E voltando, né, à questão do, né, que eu estava falando sobre a questão do valor, vem caindo, né, com isso, principalmente que vem aumentando o número de investidores. E se você aumenta o número de investidores, o número de empresas, então a tendência, né, é que essa competição leve, tornando mais acessível. Os painéis hoje têm uma durabilidade bem maior do que tinham um tempo atrás. Então, aumenta e muito, né? Você pode perceber, aumenta e muito, está aumentando e muito, né, a utilização de energia solar. Isso é extremamente interessante. O que acontece? Romulo, o Brasil tem um grande potencial? Tem, né? O Brasil tem um grande potencial de energia solar. E, de novo, né, aquela possível questãozinha de prova perguntando onde que nós temos maior potencial solar. Então, pegando no mundo, os alunos vão ser sempre levados ao equívoco numa prova, é muito comum que sejam levados ao equívoco, pensando, poxa, energia solar, eu penso lá nas áreas de baixa latitude, nas áreas, né, intertropicais, está resolvido. Então, vamos pegar, por exemplo, o norte do Brasil, região amazônica. Região de baixa latitude, cara, é cortado pelo Equador, né, região de baixíssima latitude, certo? Mas chove pra caramba. Então você pensa em nuvens, você pensa em muita chuva, né? Tem floresta, então você pensa em sombra. Então você tem vários aspectos. Então as áreas, né, de grande potencial solar, você vai pensar na questão climática. E as áreas de clima, né, desértico, de clima árido e de clima semidesértico, né, o clima semiárido, são as áreas onde você tem um grande potencial de aproveitamento solar. Olha só que interessante a gente discutir isso, né? É muito legal, muito importante a gente discutir isso. Então, falando de Brasil, você pensa de novo no Nordeste, né? No semiárido nordestino, onde nós temos, né, um clima onde nós temos incidência solar, né, muito equilibrado durante o ano, por ser uma área de baixa latitude, e ao mesmo tempo pouquíssimas nuvens. Nós temos períodos, né, meses de estiagem aí muito intensos. Nós temos precipitações que vão variar entre 300, 600, 700 milímetros ao ano. É bem diferente de uma região amazônica que ultrapassa tranquilamente 2.500 milímetros por ano, certo? Beleza? Então a gente precisa entender isso, que é uma questão, né, na UERJ falando sobre o potencial solar na questão do Chile. Aí você pensava, Romulo, por que ali no Chile? Cara, o deserto do Atacama, a região mais seca do globo, né? Bate recorde nesse sentido. Então você tem um grande aproveitamento solar. E a questão pedia que o aluno tivesse esse entendimento, né? Beleza? Então o Brasil, né, tem um potencial absurdo para aumentar no futuro aí próximo, né? Basta ter interesse, investimentos, aumentar significativamente a geração a partir dessa fonte. Então a gente precisa ter investimentos, precisa ter investidores, precisa ter concorrência, precisa ter políticas públicas, precisa que essa tecnologia chegue, né, de uma forma acessível. Então o papel do Estado, né, políticas favoráveis são fundamentais, né, nesse contexto aí. Então isso aí é extremamente importante, né, galera? É muito bacana. Então, se vocês quiserem fazer tipo uma pesquisa aí, né, sobre isso, é interessante. Então, ela é muito cara, né? Muito cara ainda, o custo é muito elevado. Então, não permite que uma parcela significativa da população tenha acesso. Tá legal? Beleza? E de novo, né, os países centrais são aqueles de maior aproveitamento. Então, grande parte desses países estão em regiões temperadas, né, de menor potencial, por exemplo, que o Brasil, né? Beleza? Então, falamos aqui da solar. Vamos falar sobre energia geotérmica. Então, gente, quando a gente fala de energia geotérmica, energia proveniente do calor, né, do interior do planeta. Então, nem em qualquer lugar que a gente tem isso, principalmente nas áreas de bordas ativas, né? Nas áreas de bordas ativas. Vamos pegar aqui um desenho para a gente entender como que é o funcionamento. Acho que eu trouxe aqui. Trouxe, né? Então, em mais áreas, né, de energia geotérmica, tá? Assim, importante perceber, até desmistificar um pouco, a gente pensa, poxa, de áreas de emissão de
de energia geotérmica, a gente pensa na questão do efeito estufa. Então, assim, emite pouquíssimos gases, né? Praticamente muito baixo, né? A emissão de gases, certo? Então, você não tem essa problemática relacionada ao efeito estufa, tá legal? Então, é uma energia que depende do calor da Terra, beleza? Sua matéria-prima, seu recurso, né? Então, por exemplo, o Brasil, né, posicionado numa região próxima à placa tectônica sul-americana, e não tem, né, potencial para essa energia, esse calor terrestre que é gratuito, né? Está sendo ofertado aí, beleza? Assim, além da questão, né, do baixo impacto ambiental, outro ponto que a gente precisa destacar é justamente que é uma forma muito barata, né? É muito barata. A gente vai perceber pelo funcionamento, como vocês estão vendo na imagem, tudo bem? Certo? Agora, a grande problemática, então, são, né, a necessidade, assim, a especificidade, né? Locais muito específicos, né, podem produzi-los. Assim, se eu tivesse que citar um país, um destaque, a Islândia, né, se destaca legal nessa produção, tudo bem? Então você está vendo aí, né, um duto que recolhe do solo a água do vapor aquecido pelo contato com a camada de rocha fundida no interior da Terra. Então entra, né, a água, é um processo de troca aí, né, a água fria injetada, e você tem liberação de vapor que vai movimentar as turbinas, certo? Então nós temos energia cinética aí. Beleza? E com isso nós temos, né, a formação, a geração de energia elétrica. Tudo bem? Então nós temos o vapor quente gira as pás da turbina, a energia mecânica do movimento é transformada em energia elétrica para um gerador, a energia enviada para subestações elétricas e distribuída para consumidores através de fios de alta tensão. Tá bom? O vapor restante do processo passa para um condensador que começa a sua transformação e volta ao estado líquido e, consequentemente, você tem a continuidade de um sistema, né? A água, né, ainda em altas temperaturas, passa por um forte resfriamento que finaliza a transformação para o estado líquido. A água é devolvida ao manto aquífero através dos tubos de pressão. O contato com a água fria da água quente gera um vapor, né, retroalimentando o sistema, ou seja, nós temos o circuito aí, né, de produção de uma central geotérmica. Tá legal? Certo? Beleza? Então, extremamente interessante também. Então, o Brasil não tem potencial para isso, né, devido às suas características geológicas. Beleza? Vou falar aqui da maré motriz, também muito importante. Gente, quando a gente fala de maré motriz, a gente pensa litoral, né? A gente pensa litoral, não tem jeito. E se a gente pensa litoral, fala assim, caraca, o Brasil tem um puta potencial também, não tem? Tem! Olha como o Brasil tira onda, né? Certo? Então a gente está falando aqui das ondas e da maré, né? A gente está falando aqui das ondas, das correntes marítimas e das marés, certo? Vamos pegar aqui um exemplo, né? Mostrar aqui para vocês, tá? Dá uma olhada aqui, olha só que interessante. Eu queria ter trazido, inclusive, uma imagem, eu esqueci de colocar, desenvolvida um sistema desenvolvido pela UFRJ, daqui a pouco eu falo um pouquinho, né, sobre ele, tá bom? Então, essa energia depende, né, da intensidade das marés, e nós temos marés de 6 horas, então a França, por exemplo, é um país que se destaca, né, no estímulo, né, no patrocínio, na defesa desse tipo de central, porque, por exemplo, né, solar, você tem a necessidade de temperaturas, você incidência solar, né, você tem possibilidade de terem dias nublados que diminui o potencial, mesma coisa, a questão da energia eólica. Agora, a maré motriz, você tem, né, maré alta e maré baixa, né, de 6 horas, você tem variação da maré. Olha só que interessante. Então, ao longo do dia, você tem variação da maré. E essa geração de energia movimenta, como vocês estão vendo aí, né, as hélices, né, movimenta as hélices. E quando a maré sobe, movimenta. Quando a maré desce, movimenta. E essa movimentação vai produzindo energia, né? Há usinas específicas para cada uma, né? Quando a gente fala sobre maré motriz, a gente percebe o seguinte, né? Aquelas que utilizam, né, turbinas, no caso das correntes marítimas, turbinas subaquáticas. Tudo bem? Beleza? Para gerar eletricidade. Tem uma tecnologia, certo, que foi produzida, né, pelo FRJ, que se você buscar aí no buscador da internet, você vai ver. Como fossem dois braços, né, mecânicos, na foto que eu vi eles eram amarelos, que ocupavam pouquíssimos espaços.
Rômulo, por que isso é tão importante ocupar pouco espaço, né? Porque a gente tem um problema. Vamos pegar, por exemplo, no Brasil. Quando a gente fala de maré motriz, a gente pensa em litoral. Quando você pensa em litoral, nós temos dificuldades. Porque o litoral é extremamente valorizado. Valorizado para quê? Para turismo. Valorizado para quê? Né? Para a indústria imobiliária. Então você tem interesses de restaurantes, de hotéis, de pousadas, né? De uma infinidade de atividades ligadas ao turismo, pessoas extremamente importantes. E também apartamentos, casas, né, com valores imobiliários, especulação extremamente elevada, especulação imobiliária extremamente elevada. Né? Então você não vai, né, assim, atrapalhar, não tem como disputar economicamente com esses setores. Então essa tecnologia do FRJ, né, ela ocupa pouquíssimo espaço e consiste, na verdade, em boias, né, que são colocadas que com o aumento, né, a maré alta e a maré baixa, a movimentação da maré, essas boias elas vão, né, vão balançando, vão tremendo, né, e isso vai gerando energia elétrica. Como eu falei para vocês, essa aula seria muito mais interessante se a gente, né, tivesse a relação, a explicação, a participação de um professor de física, tá bom? Então, algumas situações aí seriam importantíssimas, né, a contribuição desses profissionais, tá certo? Mas isso aí você pode estar perguntando ao seu professor, tá? Então, galera, nós temos aqui, né, um posicionamento sobre importantes fontes renováveis, fontes alternativas. Espero que vocês tenham entendido, né, essa problemática, o que eu quis chamar a atenção para isso, né, para esses pontos aí que eu considero importantes, né, e posicionando o Brasil, né, sempre tentando posicionar o Brasil e apontando aquilo que algumas provas, né, querem, inclusive com um certo conhecimento específico, tá bom? Espero que eu tenha atingido esse resultado. Aqui, grande abraço para vocês.